Eu quero partilhar com você a palavra em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Versos de 1 a 6. Esse texto, Jó 42, de 1 a 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Hoje eu quero tratar do impacto da soberania de Deus, o impacto da majestade de Deus na nossa vida. Nós cremos que o nosso Deus é soberano. Isso significa que nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em feitiço para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que o nosso Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não é pego de surpresa, ele não é surpreendido por nada, ele não está lá no céu esfregando as mãos, aflito, sem saber o que faz com esse mundo. Ele cuida de você, Ele sustenta você, Ele quem dá a você a vida, a respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Talvez nenhuma outra vida na história bíblica ou na história da humanidade podemos encontrar de maneira tão eloquente a soberania de Deus como na vida de Jó. Vocês conhecem essa história. Esse homem que foi um patriarca, que viveu em priscas eras há tanto tempo. Deus disse acerca dele o que não disse acerca da maioria de nós. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é uma opinião, nem é um elogio por alguém bajulador. Essas palavras são palavras do próprio Deus. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem o diagnóstico. E por isso diz a Bíblia que Satanás insinuou para o próprio Deus que Jó só servia a Deus por interesse, que religião na vida de Jó era um negócio, que se Deus tirasse o que havia dado para Jó, o Jó adorador transformar-se-ia num Jó blasfemador. Deus havia dado para Jó riquezas, Deus havia dado para Jó família, Deus havia dado para Jó saúde, Deus havia dado para Jó amizades verdadeiras. E Satanás disse para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Toca nos seus ossos, toca na sua carne, e verás que ele tornar-se um blasfemador.
E diz a Bíblia que Deus permite que Satanás prove Jó. E Satanás só pode provar Jó porque Deus permite. Satanás não pode ir 1 centímetro a mais na sua vida sem a permissão divina. Quem controla a sua vida não é Satanás, é Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Você está guardado nas mãos de Jesus. Mas Deus queria mostrar para a história, para os pósteros, para você e para mim, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família e do que a si mesmo. E Jó enfrenta uma tempestade terrível, quando ele vai à falência, quando ele tem a dor mais avassaladora que um ser humano pode passar na vida, sepultar os próprios filhos. Quando ele perde a saúde, e o seu corpo vira uma carcaça humana, uma chaga viva, uma ferida aberta. Quando o seu casamento, nas agruras mais profundas da alma, entra em rota de colisão, e a sua mulher ordena-o amaldiçoar a Deus e morrer. Quando ele lida com a incompreensão dos seus amigos, que assacam contra ele pesados libelos acusatórios, e esse homem vai para o fundo do poço. Esse homem perde tudo: bens, saúde, enterra os filhos, enfrenta uma crise no casamento e a acusação dos seus amigos. Só uma coisa esse homem não perdeu: foi a sua confiança em Deus. Ele arranca do peito um brado de esperança quando diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Eu verei o meu Redentor. Podemos passar provas na vida, e eu não tenho dúvidas de que esta igreja, nessa jornada de 25 anos, também passou lutas. Famílias aqui passaram lutas. Mas o Deus a quem servimos é maior do que nossas lutas. O Deus a quem servimos nos assiste em nossas fraquezas. O Deus a quem servimos reverte diagnósticos sombrios, como ouvimos o testemunho aqui nesta noite. E então, Jó, enfrentando tantas dores, ele pergunta para Deus 16 vezes por que ele está sofrendo. Ele se queixa contra Deus 34 vezes. E nem sempre Deus explica porque passamos pelos vales da vida. Mas depois que Jó expressa a sua fé, Deus rompe o silêncio. E Deus derrama sobre Jó, em torrentes caudalosas, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, o seu controle do universo, o seu plano eterno, fazendo para Jó 70 perguntas retóricas, nos capítulos 38, 39, 40 e 41. Esses 4 capítulos são compostos de perguntas e perguntas e perguntas e perguntas que retratam a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus de todo o universo. Não existe acaso, não existe coincidência, não existe azar, não existe sorte. Esse universo está controlado e governado pelo Deus Todo-Poderoso. E quando Jó é como que confrontado, ou até mesmo esmagado, debaixo da glória de Deus, da Shekinah de Deus, da majestade de Deus, da manifestação soberana de Deus, ele vai descobrir verdades tão benditas, que vão não só impactar a sua vida, mas transformá-la profundamente.
que verdades são essas? Confira comigo, por favor. Em primeiro lugar, no versículo 2, ele vai dizer: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ele descobre que Deus é o Todo-Poderoso, para quem não tem problema insolúvel, para quem não tem causa perdida, para quem não tem doença incurável, para quem não tem casamento irrecuperável, para quem não tem pecado que Ele não possa perdoar, onde tem arrependimento. Deus não conhece derrota, Deus não conhece fracasso, Deus não conhece impossibilidades, Ele tudo pode. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis, somos tão frágeis, somos tão fraquinhos, somos tão limitados. Eu fico impressionado, porque quando você olha a literatura hoje, nos livros que são publicados, dezenas e dezenas diariamente, a grande maioria desses livros são livros de autoajuda, são livros que fazem cócegas no seu egoísmo, na sua vaidade, dizendo que você é forte, que você tem a força, que você tem o poder, que você é um gigante adormecido, que basta fazer cócegas no seu interior, que você se levantará como um gigante, que há poder nas suas palavras. Quando eu me volto para a Bíblia, eu descubro exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, impotentes, incapazes. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós temos fraquezas físicas, gostando ou não, as rugas vão surgindo. Nem os cosméticos de melhor qualidade conseguem driblá-las. Nem as cirurgias plásticas mais sofisticadas conseguem ocultá-las. As nossas pernas ficam bambas, os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Quantos de nós aqui já não passamos pelo vale da depressão? Quantos de nós aqui, nas noites mais escuras da alma, gememos e sangramos, dizendo: eu não aguento mais? Temos fraquezas morais. Quantos de nós, já não chorando diante de Deus, prometemos nunca mais incorrer neste ou naquele erro, neste ou naquele pecado, e nos flagramos cometendo os mesmos erros? Temos fraquezas espirituais. Somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. A Bíblia diz: o bem que nós queremos fazer, não o fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é maravilhoso você hoje aqui, neste culto, nesta hora, nesta noite, poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode. Tudo pode. Sem matéria pré-existente, Ele criou este universo, que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sem matéria pré-existente, Ele chamou a existência as estrelas em número superior aos grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Sem matéria pré-existente, Ele criou todas as coisas, e pondo a mão no barro, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você bem sabe quão complexo é o seu corpo. É uma máquina incrível. Você tem no seu corpo mais de 60 trilhões de células vivas. Você tem no seu corpo
mais de 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem em cada um dos seus olhos mais de 10 milhões de fios duplos encapados. Você é um milagre do poder de Deus. Esse Deus a quem você professa, tudo pode. Talvez você nesta noite trouxe aqui uma causa perdida, humanamente impossível, pois hoje Deus pode reverter essa situação. Hoje Deus pode virar essa mesa. Hoje Deus pode mudar o placar desse jogo. Ele tudo pode. Permita ilustrar isso. Um pai caminhava com seu filho pequeno pelas ruas da cidade, quando o filho lhe faz uma pergunta. Até parece que as crianças fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. O menino pergunta para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Continuou caminhando pensativo, quando de repente ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas, e disse: filho, olha para cima, você está vendo aquele avião? O menino respondeu: sim, eu estou vendo. E o pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino, levou-o ao aeroporto, tinha um jumbão de mais de 400 passageiros no pátio. O pai encostou bem perto e disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu: este é muito grande. E o pai disse: meu filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Mas quando você está pertinho de Deus, meu filho, então Deus é grande para você. Agora eu sei que tudo podes. A minha oração é que nesta noite de festa sejamos impactados pela grandeza e pela majestade do nosso Deus. A segunda coisa que Jó vai descobrir está no versículo 2 ainda, quando ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é tão consolador. Deixa eu dizer para você, Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não lança mão de um plano B porque o plano A fracassou. Deus não erra. Deus não se surpreende. Você não é um acidente de percurso na história da vida. Ainda que seus pais não tenham planejado você, Deus planejou. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe tudo. Se você está passando uma luta, uma prova, um vale, uma enfermidade, uma crise, uma tempestade na vida, saiba que isso também está incluído no grande projeto de Deus, não para destruir você, mas para fortalecer você. Não para derrotar você, mas para tonificar as musculaturas da sua alma. Não para reprovar você, mas para provar e aprovar você. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então sua vida não está solta, o léu, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e conduz a história ao seu destino final. A terceira coisa que Jó vai destacar, porque ele foi impactado pela majestade de Deus, pela soberania de Deus, está aí no versículo 3.
quando ele diz: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconhece a sua profunda limitação. Isso me ensina muito, porque se você ler o livro de Jó numa sentada só, você vai perceber que ele, sofrendo tantos reveses na vida, ele não ficou como um estoico, com os dentes trincados, calado. Ele falou muito, ele perguntou, ele se defendeu, ele se queixou. E quando você está doído, quando você está machucado, quando você se sente esmagado pelas circunstâncias da vida, a tendência nossa são duas: ou calamos ou falamos, e falamos muito. E quando falamos muito, corremos o risco de falar o que não entendemos. E de repente Deus começa a se manifestar a Jó, derramando sobre ele a luz da sua grandeza, da sua majestade. E Deus foi revelando a Jó perguntas retóricas: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu, Jó, quando eu impedia que o mar invadisse a terra e colocava limite para o mar? Onde estavas tu, Jó? Ele botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? Que o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, porque o que você não sabe é muito maior que o que você sabe. Então, quando você encontra uma pessoa muito sabichona, que fica arrotando o conhecimento, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada, porque quem sabe não faz propaganda, é lata vazia que faz barulho. Eu fui criado na região rural, e aprendi uma coisa muito curiosa, na lavoura. Quando você vai colher uma roça de milho, existe uma diferença entre a espiga boa, granada, e a espiga que chama-se restolho, pequena, que só tem sabugo e palha e sabugo, não tem nada, xoxa. O que é curioso é que a espiga boa, quando ela está na hora de colher, ela se dobra. O restolho nunca se dobra, fica empinadinho. Quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, pode saber, é restolho, só tem palha e sabugo. Porque, com respeito a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Quanto mais alto você quer subir, mais escravo de todos você deve ser. O próprio Rei da Glória diz: entre vós, eu sou aquele que serve. Então, conhecer a Deus é calçar as sandálias da humildade. A quarta coisa que esse homem descobre, que marca a vida dele para sempre, está no versículo de número 5, quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu acho, a princípio, essa afirmação contraditória com a declaração de Deus acerca dele. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E esse homem agora vai dizer que conhecia a Deus só de ouvir. Como é que você entende isso? E aqui está, irmãos, para mim, a essência da própria salvação, da própria vida eterna. Me permita uma pergunta: você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Como aquele cidadão que nunca tinha visto o mar, fez uma viagem para o litoral. Quando ele avistou o mar, ele ficou tão entusiasmado que ele exclamou: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, e ele diz: eu também conheço o mar. Qual era a diferença entre eles? Sabe o que Jesus disse na oração sacerdotal? João 17,3: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você sabia que a própria essência da salvação, a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus? Portanto, quando nós estivermos no céu,
depois que Jesus voltar em majestade e glória e nos levar para a casa do Pai, e nós estivermos lá 1 milhão de anos, sabe o que nós vamos fazer lá? Nós vamos estar conhecendo a Deus. Quando passarmos lá 1 bilhão de anos, o que faremos lá? Nós vamos estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um dia, se eu posso falar de dia na eternidade, onde você possa dizer, agora eu conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer. Não, Deus é inesgotável em seu ser. E significa que o céu não vai ser monótono, o céu não vai ser colocar a vida no piloto automático, e agora não tem mais nada para conhecer, virou rotina. Não, o céu é dinâmico, porque você vai conhecer a Deus, você vai amar a Deus, você vai fruir a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai trabalhar para Deus, você vai contemplar a face de Deus em Cristo Jesus, e nunca vai esgotar o conhecimento de Deus. É deleite e mais deleite eternamente. Mas a última coisa que este homem descobre, está no versículo 6, ele diz, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E parece-nos que é mais uma vez contraditório, porque essa não é uma confissão normal na boca de um crente. Eu me abomino, eu me arrependo, e eu me arrependo no pó e na cinza. Ficaríamos chocados em ouvirmos uma confissão dessa de um irmão da igreja, ou de um líder da igreja. Como entender isso? E a resposta é: as pessoas que mais choram, mais sofrem, mais confessam seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Mas quando você está perto da luz, a sua atitude e a sua reação é a de Isaías: ai de mim, Senhor, estou perdido. É a reação de Jó: eu me abomino no pó e na cinza. É a reação de Pedro: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. É a reação de Paulo: miserável homem que eu sou. É a reação de João na ilha de Patmos: cair como um morto aos seus pés. No dia que você encontrar um crente, que sempre que encontrar-se com você, vai rasgar elogios a si mesmo, pode ter certeza, você está perto de alguém que está longe de Deus. Não dá para você estar na presença daquele que é santo, 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 com o narizinho empinado, com o peito estufado, diante de Deus. Humildade. Mas eu quero concluir dizendo para você que, diante dessa postura de Jó, ele tinha um problema sério ainda para resolver. Um problema pessoal. Porque os amigos o acusaram de ladrão, de adúltero, de louco. E eu fico imaginando, quando Jó se defende, o que tem no coração dele. Porque eu pergunto a você: como é que você reage quando alguém fala mal de você? Ou você já chegou naquele estágio espiritual que ninguém mais fala mal de você? Você fica feliz? Você pula de alegria? E a resposta é um sonoro não. Sabe o que Deus está dizendo para esse homem no versículo 10? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sabe o que Deus está dizendo? Jó, meu filho, saia dessa arena de autodefesa, pare de se queixar, comece a orar por esses amigos seus, que você não consegue ter mágoa de alguém e orar por ele ao mesmo tempo. Quem sabe você veio aqui hoje, você está estremecido com alguém, você está machucado porque alguém falou mal de você ou fez mal a você. Talvez você tenha se defendido, até na justiça, e Deus está dizendo para você nesta noite: entre na brecha da intercessão, ore por essas pessoas,
E quando você ora por alguém, Deus vai mudar a sua própria vida. É você que Deus vai tratar. E este Deus que é soberano, que tem o controle do universo nas mãos, é também o Deus da restauração e da restituição. Porque as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida dele, Deus restaurou todas elas. Primeiro, Deus restaurou a saúde. Versículo 16 diz que Deus deu para Jó mais 140 anos. Como ouvimos aqui hoje, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. O Deus a quem servimos não é apenas o Deus El Shaddai, é também o Senhor Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. Segundo lugar, diz a Bíblia que Deus restaura, versículo 10, versículo 12, Deus restaura os bens de Jó, as riquezas de Jó, e ele passa a ser duplamente mais rico do que era. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus é o Deus da restituição, Deus é o Deus que pode devolver aquilo que você perdeu nos seus negócios, Deus é o Deus que pode reerguer a sua empresa, Deus é o Deus que pode devolver a você aquilo que financeiramente você sofreu prejuízo. Deus é o Deus da restituição. Mas em terceiro lugar, Deus restaurou os amigos de Jó, versículos 7 e 8. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus disse para os amigos de Jó assim: olha, vocês criticaram Jó, mas Jó é mais justo do que vocês, e agora vocês vão ter que ir lá em Jó, para Jó orar por vocês, porque é a oração de Jó que eu vou ouvir para restaurar a vida de vocês. Sabe o que significa isso? Você não precisa se defender, você precisa andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Eu escuto alguns críticos ou alguns comentaristas até que dizem que Jó casou com outra mulher. A Bíblia não diz. Eu não tenho autoridade de afirmar que ele se casou com outra mulher, quando a Bíblia não diz que ele casou com outra mulher. Portanto, ele deve ter restaurado o casamento dele. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus é especialista em pegar vasos quebrados e fazer vasos novos. Deus é especialista em pegar gente machucada e ferida, e tratar dessas pessoas, e restaurar o sentimento, e restaurar o amor, e dar espírito de perdão, e dar possibilidade de um recomeço para a glória de Deus, porque o vinho de Jesus é melhor que o vinho antigo. Quando Jesus faz um milagre no seu casamento, o melhor sempre vem depois. E a última área que Deus restaurou foram os filhos. Ele tinha 10 filhos antes, e tem 10 filhos agora. Deus deu tudo em dobro, tudo em dobro. Porque quando um filho morre, se você está falando de uma família de Deus, e a família de Jó era uma família de Deus, você não perde. Não é adequado nós afirmarmos: eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, eu perdi minha filha. Não é uma linguagem correta para nós. Você perde alguém quando você não sabe onde está e com quem está. Jó tem 10 filhos no céu, Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou completamente. A intenção de Satanás era colocar Jó longe de Deus. O que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus trouxe a El Shaddai até aqui, foram 25 anos. O mesmo Deus conduzirá essa igreja até que Jesus volte. E a nossa oração é que o melhor daquilo que El Shaddai já viveu até hoje sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer nesta igreja, por esta igreja e através desta igreja daqui para frente. Parabéns, El Shaddai. Deus abençoe profundamente a todos vocês.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos, vamos abrir a palavra. Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Lido o texto, eu estou usando a versão ARA. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer. Nós poderíamos chamá-lo de a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Ninguém, certamente, recebeu elogio tão elevado de Jesus do que ele. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João foi escolhido por Deus para abrir o caminho para o Messias, como precursor do Messias, trazendo, portanto, o tempo da salvação, um grande despertamento espiritual. O propósito de Lucas, que era médico e também historiador, é traçar para nós o cenário do império e da província de Israel, em que Deus levantou João Batista. E e Lucas, ao fazê-lo, adota um método. Ele parte do geral para o particular, do império romano para a província de Israel. Então vejamos o verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César,
Tibério César, como vocês sabem, governou o Império Romano do ano 14 depois de Cristo ao ano 37 depois de Cristo. Se João começou o seu ministério no 15º ano de Tibério, estamos falando que João começou o seu ministério no ano 29 do nosso tempo, da era cristã. A pergunta é, como é que estava o Império Romano? Como é que eram esses líderes do Império Romano nesse primeiro século e antes um pouco, onde o Evangelho é estabelecido? Me permita olhar isso. Poderíamos começar com Júlio César, o grande general que foi assassinado. Inclusive Brutus o apunhalava pelas costas. Vemos César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, o imperador que governou o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, que governou o mundo do ano 14 ao 37, o imperador que dominava o império quando João Batista deu início ao seu ministério, quando Jesus foi crucificado e sepultado e ressurgido dentre os mortos, que foi sucedido por Calígula, ou Gaio, que governou do ano 37 ao 41 e também foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governa de 41 a 54, época em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiado, e quando começa de forma oficial a brutal perseguição contra a igreja, tempo em que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura a arena da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes são mortos com requinte de crueldade, que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, período em que João foi deportado para aquela colônia penal, para aquela ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Por que eu estou trazendo esse resumo? Para mostrar apenas uma coisa: o cenário político do Império Romano, nesse tempo, era um cenário muito cinzento, de homens maus, perversos e sanguinários governando o mundo. Mas agora vem a segunda pergunta: como é que estava a província de Israel? O cenário era melhor? Vejamos, olha comigo ainda o verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Algo muito estranho nesse versículo, porque no ninho dos filhos do rei Herodes, que nós chamamos de tetrarcas, ou seja, o governador de uma quarta parte, tem um homem aqui que é uma ave estranha nesse ninho, o governador Pôncio Pilatos. Ele não é filho de Herodes, ele não é da família herodiana, ele é um governador romano. Como é que veio parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Como é que se explica a presença dele aqui? Por que que o Arquelau, que era o tetrarca da Judeia, conforme Mateus 2:22, não está aqui, e no lugar dele tem aqui um governador romano? Para explicar isso, eu preciso da paciência de vocês, de retornar um pouquinho na história, porque é necessário compreender isso para compreender melhor a mensagem de João. Então vamos recuar um pouquinho na história. Começamos com a tomada de Jerusalém em 586, pelo grande e poderoso Império Babilônico. Ao longo desse cativeiro de 70 anos, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, que por sua vez caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego ou Greco-Macedônio, um Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica, a cultura grega, que era contrária à fé judaica. Época em que também se espalha uma língua universal, o inglês de hoje, a língua grega. Foi nesse tempo que o Velho Testamento foi traduzido para o grego, numa versão tão conhecida por todos nós como Septuaginta. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, o vasto império greco-macedônio é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o controle dos Ptolomeus egípcios, ora sob o controle dos Seleucidas da Síria. Quando Antíoco IV governava, um Seleucida da Síria, o templo de Jerusalém foi profanado. Uma porca foi sacrificada no altar do templo.
E naquela época, o sumo sacerdote Judas Macabeu com seu filho Matatias Macabeu, ou melhor, Matatias Macabeu com seu filho Judas Macabeu, não suportando essa profanação, declaram guerra contra Antíoco e ganham essa guerra, libertando Israel do domínio estrangeiro, formando em Israel um governo asmoneu. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao vasto e poderoso Império Romano. Ele naquela época nomeia Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entender agora, o seu filho, que nós chamamos de Herodes, ou Herodes o Grande, assume o governo. O Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, esse que está aqui no verso 1, tetrarca da Galileia. Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago, lá em Jerusalém. Ele era chamado de rei, e não era governo de uma quarta parte não. Ele ajudou Calígula a ser imperador. Com a morte de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador. Ele ganha o título de rei de Israel como seu avô, Herodes I. E depois Herodes Agripa II, em Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. A pergunta é, quem é esse Herodes o Grande? Pai desse time aqui do versículo 1, ele era um grande empreendedor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão magnificente como o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram mais de 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Porém, esse homem era um homem muito desconfiado, e muito truculento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, e o sumo sacerdote, sempre o presidente do sinédrio, para dizer, aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, mas a sua chamada esposa preferida, Mariana, era da nobreza. Logo que ele se casa, a sua sogra Alexandra pede para ele nomear um menino de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida, ele nomeou Aristóbulo, o menino foi muito bem na sua função, ele com ciúmes do menino mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra no Egito. Quando ele faz isso, o imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo assim, é melhor ser filho de um porco que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de Mariana conspirar contra ele, porque a família dela estava sendo assassinada por ele, não titubeou, matou a mulher antes de viajar, a esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos estudarem em Roma, e Salomé, sua irmã, disse assim para ele, quando seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, matou os 2 filhos. Quando ele estava na estância mineral de Jericó, que ele mesmo fizera como seu lugar de férias no inverno, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele, no dia que eu morrer, você me promete que vai matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, por que eu estou lhes contando isso? Primeiro, porque isso me ajuda a entender um texto da Bíblia que eu passei muitos anos sem entender. Mateus capítulo 2. Eu nunca entendi esse texto. Quando diz que os magos vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes se alarmou e com ele toda a cidade de Jerusalém. A pergunta é, como é que um rei se alarma com isso? Uma pergunta dessa. Como é que uma cidade toda entra em pânico só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão terrível, quão truculento, quão sanguinário era esse rei e do que ele podia fazer sempre que alguém na cabeça dele se levantava para ocupar o lugar dele. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e arredores. Bom, eu tenho uma boa notícia para lhes dar. E a boa notícia é esta: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, permanece eternamente no trono. Todos os outros serão apiados do poder. Com a morte de Herodes, então o que acontece? Todo o território de Israel é dividido em 4 partes, chamado de
tetrarquias. O ponto é que Lucas omite o nome do primeiro tetrarca, que é o tetrarca da Judéia. Lá em Mateus 2,22 diz que ele é Arquelau. E por que ele não está aqui? E por que no lugar dele está aqui um governador romano? Bom, o problema é o seguinte: ele era tão mal quanto o seu avô, que quando ele assume o governo, os judeus disseram: nós não aguentamos esse homem, e pediram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Notem que, embora Israel pertencesse ao Império Romano, mas quem mandava em Israel exatamente era a família herodiana, era a família edomeia. E então Roma aproveita o momento, arranca Arquelau do poder, põe o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o quinto. Bom, estou lhes contando isso para fazer a segunda pergunta agora. Se o cenário político do império era sombrio, como é que é o cenário político da província de Israel? Esse time aqui é gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias? Não, são homens maus, terríveis, truculentos, sanguinários, perversos. Ou seja, se o cenário político do império e da província eram muito ruins quando Deus levantou João Batista, talvez você faça outra pergunta. Bom, quem sabe a religião, a igreja vai ser o porto seguro, vai ser o ponto de esperança das pessoas. Mas a pergunta é: como é que estava a igreja? Como é que estava a religião? Olha o versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que está estranho aí? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem dois. A religião já estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 14 ao ano 28 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo, que era o cargo mais importante da religião judaica, sumo sacerdote. Era comprado a peso de ouro esse cargo. Na verdade, o Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O sogro Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente. Nos bastidores quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato. O Caifás era apenas um sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso e interrogado, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo ao governador é Caifás. Em outras palavras, o cenário político do império, da província e a religião estão corrompidos. Está tudo errado. E você pergunta: meu Deus, tem esperança num cenário desse? Agora você olha para o mundo hoje, numa agenda claramente posta contra os valores do reino de Deus, e você pergunta: tem esperança? Você olha para o Brasil, com a agenda completamente contrária à agenda cristã, dos valores judaicos cristãos, que foram pilares da sociedade, e você pergunta: meu Deus, tem esperança? E quando você acha que o cenário está todo cinzento, Deus é poderoso para entrar na história, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história e criar um fato novo. Porque é nesse conjuntura que diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus amados irmãos, Deus pode fazer algo extraordinário, apesar do cenário cinzento em que vivemos hoje. A palavra de Deus é um homem estranho, num lugar estranho, usando roupa estranha, se alimentando de comida estranha. Mas isso não importa, porque não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Onde a palavra de Deus vem, meus irmãos, aí as multidões se ajuntam. Não importa se numa grande metrópole, não importa se numa cidade do interior, não importa se numa região rural, não importa se numa grande catedral, não importa se num barraquinho pequeno, não importa se num deserto ou debaixo de uma árvore, onde a palavra de Deus vem, as multidões vão juntar-se para ouvir a palavra de Deus. Agora, como é que era o ministério desse homem? Olha o verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é informação, isso é uma agenda, isso é uma metodologia. Leiam os profetas, leia João, leia Jesus, leia os apóstolos, e vocês verão que todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. A agenda deles era centrífuga, nós estamos transformando a agenda do reino em centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas a pergunta é: o que esse homem pregou? Tem 400 anos que ninguém escuta um sermão.
De Malaquias a João, nós chamamos de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, o primeiro pregador se levanta, e o que é que ele prega? Alguém poderia dizer, ô João, pega leve, esse povo não está acostumado com Bíblia. Se o seu sermão for muito forte, esse povo não vai aguentar. Então prega uma mensagem mais palatável, prega uma mensagem mais politicamente correta. Mas João não era um arauto da conveniência, ele era o profeta do Deus Altíssimo. Ele não era um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. Ele não prega para agradar, ele prega para levar as pessoas à salvação. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo, a não ser que você se arrependa, a não ser que você tenha uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, não tem perdão, não tem salvação para a sua vida. Mas você pode perguntar ao texto, de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? A resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele não prega do coração dele, ele não prega da cabeça dele, ele não inventa a mensagem, ele não cria a mensagem, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso é com a sua palavra. A promessa que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora notem comigo, no versículo 4, que João nos é apresentado como o engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu chamo isso, irmãos, de avivamento espiritual. Porque talvez você pergunte assim, qual o contexto dessa declaração? O contexto aqui é o seguinte, quando um imperador ou um rei, naquele tempo, ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os engenheiros de trânsito preparar as estradas, abrir estradas. João está dizendo o seguinte, a estrada que é preciso estar aberta para Jesus se manifestar é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Isso é avivamento. Eu tive, irmãos, o privilégio de visitar um dos mais importantes avivamentos do século XX, a missão Quasizabanto na África do Sul. Esse avivamento aconteceu em 1966 com Earl Stiggin. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Ali foi construído um templo numa fazenda para 15 mil pessoas com 3 cultos por dia e caravanas do mundo inteiro foram ver o que estava acontecendo. Nós fomos lá, ouvimos a regente do coral, ficou 17 horas no caixão. Quando ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Você pode ler sobre esse avivamento no livro Reavivamento na África do Sul, se você tem acesso ao inglês God Among the Zulus, de Kurt Koch. Quando nós levamos uma caravana lá, brasileiro é místico por natureza, alguns disseram, quem sabe a gente vai ver diante dos nossos olhos um milagre. Pasmem vocês, ficamos 10 dias lá, nem sequer a palavra milagre foi proferida por eles. Mas nós nunca vimos um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele lugar. Então perguntamos ao pastor Erlon, o que é avivamento? Defina para nós avivamento. Ele disse, avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Nós não produzimos avivamento, nós não agendamos avivamento. Nós não fabricamos avivamento. Avivamento é obra soberana do Espírito Santo. Entretanto, quem prepara o caminho do Senhor somos nós. E para que o caminho seja preparado, tem que existir 4 grandes revoluções na nossa vida. Confira comigo o versículo 5. Todo vale será aterrado. Todo monte outeiro vai ser nivelado. Todo caminho torto vai ser retificado. Todo caminho escabroso vai ser aplanado. Qual o resultado desta revolução? Versículo 6, um grande avivamento, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas o que significa, irmãos? O que significa um vale? Um vale é um lugar escuro, uma depressão, são as cavernas da alma, são os corredores escuros do coração, são aqueles lugares onde pecados ocultos são guardados às 7 chaves. O que é um vale? Vale fala de separação de 2 montes, são as mágoas, são os ressentimentos, as desavenças,
as disputas, as querelas, as divisões. O que é um monte, irmãos? Monte fala de incredulidade. Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. O que é um monte? O monte fala de soberba, de altivez, de arrogância, de orgulho. Onde tem soberba, onde tem arrogância, aí o Senhor não se manifesta, aí as chuvas do avivamento são retidas. O que é um caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia, é falar uma coisa e ser outra, é ter um divórcio entre a fé e a prática. Onde tem divórcio, onde tem vida com Deus, se fala uma coisa e se vive outra, aí o avivamento não chega. O que é um caminho escabroso? É um caminho fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Todas essas áreas precisam ser colocadas na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e o resultado dessa grande reforma espiritual é um poderoso reavivamento espiritual. Mas você pode perguntar ainda o texto: quem estava ouvindo João Batista no deserto? Confira comigo, versículo 7, versículo 10, está falando de as multidões. Notem que está no plural, não está no singular. Multidões. Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você verá que toda a província da Judéia, toda a cidade de Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão estava no deserto ouvindo João Batista. Por que eu quero tratar disso aqui? Porque hoje os estudiosos, os experts, os doutores em crescimento de igreja, os teóricos, diríamos nós, dizem assim para você: você quer plantar uma igreja relevante? Plante uma igreja homogênea. Então, um diz assim: eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da sociedade, para ter dinheiro, para investir no reino. Então, vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de alto padrão. Ou diz: não, eu vou plantar uma igreja para influenciar os formadores de opinião da sociedade. Eu quero gente intelectual, quero gente acadêmica na igreja, eu quero os professores, os acadêmicos, para influenciar as ideias, o pensamento da nossa geração. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Eu disse: não, eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre, dos menos favorecidos socialmente, para alcançar os pobres. Eu vou ter opção pelos pobres. Quando eu leio a Bíblia, eu não encontro nada disso. Nada disso. A igreja de Deus, irmãos, é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção nem por esse nem por aquele. Deus ama a todos, e a igreja é este lindo mosaico onde todos são iguais. Mas você pode perguntar ao texto ainda: quais são as ênfases de um sermão de avivamento? Quais são as ênfases de João nessa pregação sobre o avivamento? Vejamos. Em primeiro lugar, João alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Quando ele olha para as multidões, ele diz assim: raça de víboras. Meus irmãos, eu fico escandalizado com João. Chocadíssimo. Tem 400 anos que ninguém prega. E o cara trata o auditório dele com essa deselegância. É muita agressividade. É muito duro. Se nós formos subir ao púlpito nas igrejas que Deus nos deu o privilégio de pastorear e chamarmos o auditório de raça de víboras, vamos ficar sozinhos. Por que está fazendo isso? Me permita dizer isso: você só consegue entender Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. E o que está lá que não está aqui? Está lá o seguinte: que quando João olha as multidões, ele vê muitos fariseus e muitos saduceus vindo, então ele diz: raça de víboras. Quando você lê a Bíblia, você não sente uma espécie de urticária quando começa a falar dos fariseus, não? Pensa num time complicado, que via com lupa procurando o pecado dos outros, mas não enxergava os seus próprios pecados. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitinhos por fora, podres por dentro. Agora preste atenção numa coisa: os fariseus não foram sempre assim, não. Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Eles surgiram exatamente para fazer resistência à cultura helênica, à cultura grega.
Eles surgiram como um grupo de reforma e reavivamento espiritual. Eles surgiram para defender a ortodoxia e a piedade, mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência, tornaram-se hipócritas. E esse time está lá escutando João Batista. Quem eram os saduceus? Um grupo que surgiu também nesse mesmo período para resistir ao helenismo, à cultura grega, e eles eram da elite da sociedade, financeiramente falando, mas eles sucumbiram rapidamente à cultura grega. Tanto é fato que vocês sabem que os fariseus não acreditavam, por exemplo, em ressurreição. Por que não? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição, por causa do dualismo grego. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Eles, mais do que isso, se tornaram colaboracionistas de Roma. Mais do que isso, eles ganharam em moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo. As festas giravam em torno do templo. As caravanas do mundo inteiro vinham a Jerusalém, é só ler Atos 2 para entender isso. Agora preste atenção, nenhum adorador podia comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda, não podia fazer fora, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar, tinha que comprar lá na praça do templo por preços abusivos. A praça do templo era feita de mesas de cambistas, de currais de ovelhas, de gaiolas de pombas e rolas. É por isso que Jesus ficou irado e pegou o chicote e saiu virando as mesas, soltando as pombas, abrindo os currais das ovelhas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista. Quando João Batista os vê, João Batista diz: raça de víboras. Por que ele está falando isso? João Batista está dizendo o seguinte: a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno das víboras, quem bota nelas é Deus, mas quem bota hipocrisia no coração é o diabo. A segunda ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, é o alerta solene sobre a realidade do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado de novo com João Batista. Tem tanta coisa boa para pregar, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Depois de 400 anos, o cara levanta para pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno. É chocante. Eu posso lhes garantir, nós estamos aqui num conselho de pastores. Eu nunca escutei um pastor levantando o púlpito para pregar sobre o inferno, e depois do culto ele recebe um tapinha nas costas de uma ovelha. Esse pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Eu estou indo até mais leve para casa hoje. Não dá ibope não. Mas me permita lhe dizer, é melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase, irmãos, de um sermão de avivamento, é o alerta real sobre o perigo de um falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso? Porque aqui no Brasil, tem florescido muito perto de nós uma falsa teologia, chamada de hipergraça, supergraça, que não passa de desgraça, que justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você pode fazer suas escolhas e ninguém vai interferir nas suas escolhas. Nós somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo. Isso não é evangelho. O evangelho transforma a vida, o evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma o casamento, o evangelho transforma a família, o evangelho transforma a igreja, o evangelho transforma a política, o evangelho transforma a economia, o evangelho transforma o comércio, o evangelho transforma as transações comerciais, o evangelho transforma. Quarta ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, ele alerta sobre o grande perigo da falsa confiança religiosa. Olha o verso 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório está dando carteirada no pregador.
Eles estão dizendo, alto lá, João. Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Nós somos filhos de Abraão. Corre em nossas veias o sangue de Abraão. Pega leve conosco. Agora preste atenção numa coisa. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Nas minhas andanças pelo Brasil afora, eu gosto de perguntar às pessoas algumas coisas. Às vezes eu pergunto assim, meu irmão, você está firme em Jesus? Mas é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Sou batistão convicto. Sou assembleiano desde as outras gerações. Às vezes a pessoa mais sofisticada diz, você está seguro, irmão? Claro, pastor, eu sou um calvinista convicto. Outro não, eu sou um arminiano seguro. Meu irmão, você pode ser presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, luterano, o que você quiser ser. Você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. Quem dá segurança de vida eterna para você é Jesus. É só Jesus. Põe a sua confiança nele. E só nele. Mas em quinto lugar, irmãos, o sermão de avivamento traz um alerta sobre uma vida, o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. Machado já está posto à raiz das árvores. Quem não produzir fruto é cortado e lançado ao fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, mas agora você ainda vai fazer outra pergunta ao texto. Esse tipo de sermão dá resultado? Vamos ver. Confira comigo os versos 10 e 11. Quando as multidões escutam João Batista, o apelo não parte do pregador para o auditório. É sempre assim no avivamento. O apelo parte do auditório para o pregador. O que nós vamos fazer, João, com esse sermão seu de avivamento? Ele responde, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Generoso. Irmãos, não combina crente mão de vaca, pão duro, avarento, suvina. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção numa coisa, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do genuíno arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Olha aí comigo os versos 12 e 13. Vieram também os publicanos. Os publicanos mais sofisticados quiseram rasgar seda para Jesus e usaram a seguinte palavra, mestre, e nós, que faremos? E Jesus diz assim, não cobreis mais do que o estipulado. Eu estou falando agora da Receita Federal, estou falando do leão, está de olho em você, conhece mais da sua vida do que você mesmo. Naquela época Roma não tinha todos os aparatos que se tem hoje para recolher tributos e impostos. O que Roma fazia? Roma dava uma concessão para alguém recolher os impostos numa determinada região, com compromisso de repassar para os cofres de Roma o valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto. Por isso os publicanos eram tão odiados. Pois bem, esse time está lá escutando João Batista. E nós, João, fazer o quê? Não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele é íntegro nos seus compromissos financeiros. Veja se ele não usa expedientes escusos, ilegítimos e imorais para ganhar dinheiro de forma ilegal. Veja se a sua riqueza foi honestamente adquirida. Meus irmãos, eu tenho rodado por aí afora, e eu creio que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que assume compromisso e sabendo que não vai pagar, tem muito crente que dá pernada nos outros para levar vantagem. Crente é honesto, crente é íntegro, o evangelho transforma o caráter do homem. Vamos ver a terceira reação? Versículo 14.
Lá estão soldados. Imagine você, soldados romanos, num território ocupado. E eles estão lá escutando João Batista. E perguntam: e nós? Vamos fazer o quê com esse sermão seu? A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que João está dizendo? Meus irmãos, qualquer pessoa, seja um líder militar, ou civil, ou eclesiástico, quando ele está no seu posto de liderança, ele tem que tomar muito cuidado para não exorbitar no exercício dessa liderança. Às vezes a pessoa se enche de vaidade e começa a olhar os outros de tamanco alto, de cima para baixo, e esmaga pessoas, machuca pessoas que estão debaixo da sua liderança. Não use da sua liderança para humilhar ninguém. Não deis denúncia falsa. O que é isso? Notem, os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para ganhar propina. Então, me permita ilustrar. Me permita ilustrar isso. Como é que é o seu nome, filho? Você que está com paletó azul? Marcos. Vou pegar o Marcos para ilustrar. O publicano, cobrador de imposto, chegava na casa do Marcos. Dizia: Marcos, eu vim avisar você que esse ano o seu imposto vai ser tanto. O Marcos dava um suspiro de desespero e disse: meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. Ô Marcos, esse tanto mesmo. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado. Ô Marcos, eu vim dizer para você que o imposto vai pagar este ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz: contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Esse não oprime as pessoas para levar vantagem. Você não faz jogo de bastidor para oprimir as pessoas para ganhar propina. Se ele é honesto na maneira dele ganhar o seu dinheiro. Você não faz falcatrua para engordar o seu orçamento. Irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais a gente alertar. O Evangelho transforma. O que é que João está pregando? Olha o versículo 18, ele está pregando o Evangelho. O Evangelho. Bom, deixa eu terminar falando 3 coisas do pregador. Primeira coisa do pregador é consciência da sua verdadeira identidade. Olha o verso 15 e o verso 16 comigo, por gentileza. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. Me permita usar uma expressão de um colega meu, Jeremias Pereira: cara de leão. O João Batista era cara de leão, ele não tinha medo de ninguém. Pregava para a multidão, pregava para publicano, pregava para soldado, pregava para fariseu, pregava para saduceu, ele não amaciava. Chegou um momento em que toda a multidão começou a pensar: ô gente, vocês querem saber? Esse cara não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Esse cara é o próprio Messias, é ele, nem outro não, é ele mesmo. Ô gente, 100% dos votos que entraram na urna eram para ele, como Messias. Não você mesmo, nem outro não, vamos esperar outro não, é ele mesmo. Essa cogitação unânime de todas as multidões transformaram-se numa pergunta sedutora, que beijaram os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa do sibilo da serpente, e a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Muitos outros já tinham se levantado ali como Cristos, queriam colocar João num pedestal. Se João tivesse engolido a isca venenosa, eu poderia dizer assim: bom, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca não.
Ele foi claro: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Este homem entende que toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. A Ele, só a Ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. A segunda coisa, irmãos, que é digno de destaque na vida do pregador, é que tem consciência da sua total limitação. Eu estou aqui diante de pastores com longos anos de ministério e com resultados tão bonitos e frutíferos para o reino de Deus, louvado seja o Senhor por isso. Entretanto, todos nós, temos que ter plena consciência de que nós somos rigorosamente limitados. Nós somos vasos de barro. Nós, pregadores, só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa que tipo de batismo um pregador ou um pastor usa, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, nós só conseguimos lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só Jesus, só o Espírito Santo, só Deus pode tornar isso eficaz no coração das pessoas. Nós somos rigorosamente limitados. Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Finalmente, terceiro e último lugar, o pregador é corajoso. Muito corajoso. Olha comigo o verso 19 e 20, por favor. Está escrito o seguinte: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá atrás que Herodes, o grande, o pai desse aqui, tinha se casado 9 vezes, formando o que nós chamamos hoje de uma família disfuncional. Dos muitos filhos que Herodes teve, 4 tiveram poder político, foram tetrarcas: Arquelau, tetrarca da Judeia; Herodes Antipas, tetrarca da Galileia; Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve outros filhos que não tiveram poder político, dentre eles Filipe. Esse Filipe aqui do versículo 1 é o Filipe II. O Filipe I morava em Roma. Um dia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma, visita o seu irmão e se engraça com a sua cunhada, a Herodias. A Herodias era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes. Portanto, Herodias não era apenas cunhada de Herodes Antipas, não. Ela era também sobrinha dele. Portanto, o pecado dele não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus lá de Petra. Então Herodias disse assim para ele: se você bem prometer de divorciar-se da sua mulher, a filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galileia, você é sua mulher. Herodes aceitou, topou a parada. Agora pense na cena comigo. Um dia, ele desembarca na Galileia com Herodias, sua cunhada, sua sobrinha, a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Foi odiado por isso. Aliás, foi preso por isso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia, um lugar insuportável. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar a verdade. O Herodes até gostava de ouvi-lo, sabia? O temia, inclusive. De vez em quando ele dava uma escapadela
para escutar o João Batista. Sabe o que João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara saia mais desesperado ainda. Um dia, teve uma festa de aniversário do Herodes. Ele convidou os seus amigos. E naquela festa já estavam todos chapados, todos bêbados. A filha de Herodias dançou com muita desenvoltura diante dele. Ele fez uma promessa inconsequente para a menina. Falou, você pode pedir o que você quiser. A menina, tão esperta ou tão maligna quanto a mãe, perguntou, mãe, o que é que eu peço? Herodias disse, peça a cabeça de João Batista, numa bandeja. Aí o carrasco sai da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele. E a cabeça ensanguentada entra naquela festa desesperadora, corrupta e maligna, como um bolo macabro. E você sai contorcendo o nariz, chocado, perplexo. Meu Deus, que tragédia, que fim inglório deste homem. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que era melhor você ser preso com a consciência livre, do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra, do que permanecer vivo com desonra. O que importa para um homem, meus irmãos, não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Eu não sei se vocês concordam comigo. Nós estamos entrando num funil da história. E o clima é sombrio, no mundo e no Brasil. Me parece que a igreja enfrentará tempos difíceis. Vou lhes dizer algo, hoje não tem mais espaço para crentes covardes. É preciso se posicionar. Agora eu posso lhes garantir uma coisa, ainda que o sofrimento venha, e o pior deles, o céu indenizará todo o sofrimento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Eu pergunto a vocês hoje, que pai, que mãe, tem coragem de botar um nome num filho de Herodes? Só um louco, um desavisado. Mas João Batista, mesmo depois de degolado, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva. E a minha oração nesta manhã, no começo dessa tarde, é que a vida de João, o ministério de João, desafie você, encoraje você, desperte você, para que você se levante, como um crente maiúsculo, viril, corajoso, por entender uma verdade gloriosa. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que o Senhor seja exaltado nesta hora. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.